Nesse vídeo vamos concluir então o livro de Eclesiastes, o livro que Salomão escreveu com muita sabedoria. Vamos pedir que Deus dirija-nos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor fale conosco, usando esse livro, porque o Senhor usou primeiramente teu servo, e agora o Senhor usa essas palavras para nos tocar, e que venhamos ter coragem, disposição para obedecê-la. Amém. Versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, uma mensagem para dois grupos, os mais jovens e os mais velhos. Os mais novos porque eles precisam se lembrar do seu Criador. Normalmente, quem é jovem, ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer ter dinheiro, ele quer comprar casa, ele quer casar, ele quer namorar, ele quer noivar. Ele quer muitas coisas e normalmente não sobra tempo suficiente para Deus. E quem já está velho, não tendo neles contentamento, E chegam os anos dos quais vem a dizer, não tenho contentamento. Quer dizer, uma pessoa que chegou à sua velhice, normalmente já comprou, já vendeu, já conquistou, já perdeu de novo. Pessoas que já têm uma estabilidade bancária, sentimental, enfim, que seja. Mas aí a pessoa fala, não preencheu o meu vazio. Quer dizer, o vazio continuou. Então, isso serve para você, serve para mim, serve para qualquer pessoa. Você pode lutar pela sua vida no âmbito geral dela, pode, mas não se esqueça do seu Criador. 2. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como a erva e o espinho volte a Deus que o deu. O comentário diz assim, lembre-se do teu Criador. A palavra lembrar não significa somente pensar esporadicamente em Deus, e sim ter uma disposição contínua para lhe obedecer. Diante disso, felizes são os que devotam ao Senhor sua vida por completo, desde a infância até a velhice. E felizes são os que apreciam a bondade e a fidelidade divina, pois são capazes de sacrificar suas vontades com fé e amor a Ele. Porém, o último desejo de muitos jovens é buscar a presença do Altíssimo. Por isso levam uma vida desestruturada e têm um prognóstico de dores e tristeza para o futuro. Sabe? Enquanto, por exemplo, eu vou pegar aqui, Antes que se rompa o cordão de prata. Então, imagine um cordão. Ele pode ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, enfim. Mas ele nunca vai ter o infinito. Ele sempre vai ter o final dele. E ele falou sobre esse cordão se romper. Então vamos imaginar que a nossa vida é como esse cordão. Ela vai ter um fim. Ela tem o fim dela, E se ela se rompe, vai chegar ali o final dela. Assim também a nossa vida nesse mundo. Ela tem um limite, ela tem um tempo determinado. E quando você deixa de valorizar a vida eterna, aquela que não tem fim, não tem validade, não se esgota, você então só vai descobrir isso quando você passar para a eternidade. E o pior, se você passar para a eternidade sem a salvação. Então, valorize o Senhor Jesus hoje na sua vida. Aí,
ele diz assim no 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tudo mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros e muito estudo é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O comentário do 13. Teme a Deus. Salomão faz uma avaliação da sua vida e conclui que a síntese de tudo está no temor. Um relacionamento correto com Deus consiste em se submeter aos seus mandamentos. Deuteronômio 6, o capítulo 6, do 5 ao 25. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teu filho, e dela falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te pelo e levantando-te. Então, ele está falando sobre a palavra de Deus, quando nós decidimos obedecê-la, né? E ele fala sobre ensinar o filho, e enquanto estivermos no caminho, deitado, levantando, quer dizer, nós andarmos em espírito, e meditando e colocando nossa vida de acordo com esta palavra. Marcos 12, 29 diz, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Toda a lei, tudo se resume nisto, em você amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você obedecer à lei, você está amando a Deus, né? Por isso que Jesus falou até para os fariseus, né? Se vocês realmente amam a Deus, obedeçam a sua palavra, né? Eles estavam desobedecendo, porque eles tinham ódio de Jesus, então ali já estava a desobediência. Então, essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Que livro, né? Que ensinamento nós recebemos dali. Agora, basta ou resta-nos praticar. Voltando agora para 1 Reis, capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. O comentário diz, a rainha de Sabá atribuiu todas as habilidades de Salomão ao Deus de Israel. Ela havia saído de uma região distante para ver de perto o sábio governante, que também era habilidoso com as palavras, construtor, escritor, poeta, especialista em diversas áreas e detentor de vários outros talentos. A rainha também tinha a reputação de ser uma mulher extremamente sábia, mas teve que se render diante da superioridade dos conhecimentos de Salomão. Essa é a vontade de Deus para os filhos, seus filhos, manifestar a sua grandeza de tal forma na vida deles que os incrédulos desejem vê-los e ouvi-los para que assim reconheçam o poder do Altíssimo. Isso é ser o bom perfume de Cristo, né? Aonde você vai, onde você chega, por vezes você nem precisa abrir a sua boca, mas o perfume de Cristo é espalhado através de você. 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada ficou oculto ao rei. O comentário diz, sabedoria aplicada. Salomão recebeu de Deus capacidade para solucionar todo tipo de questões.
Ele aplicou a sabedoria de todos os casos que levavam a ele, entretanto, falhou por não a colocar em prática em sua vida, em sua própria vida. Isso revela que o sábio não é aquele que encontra respostas para tudo, e sim o que ouve os ensinamentos divinos e os pratica em seus caminhos. Com isso, por meio do seu testemunho pessoal, conquista outras pessoas para o Senhor. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o maior sábio é aquele que pratica o que ele ensina, né? Por isso que nós aprendemos, né, na Igreja Universal, que não adianta eu apenas ser um pregador da palavra de Deus, né? Pregar é muito fácil. Qualquer pessoa que pega a Bíblia, entende ali o que está escrito, pode pregar. Mas uma coisa muito diferente é você viver o que você prega. É eu falar para você de fidelidade, por exemplo, no casamento, e eu ser fiel no meu casamento. Então tem gente que fala de fidelidade, mas tem traído a esposa. Tem pessoas que falam de correção, de uma vida reta, mas não tem uma vida reta com Deus. Então, é viver o que prega e pregar o que vive. O 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes dele, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurado os teus homens, bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor Deus, teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssima especiaria e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de algume fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro abatido, 600 ciclos de ouro, destinou para a casa cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha um encosto até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, marfim e macacos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria.
e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro e roupas e armaduras e especiarias, cavalos e mulas, e isso fazia de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros e junto ao rei Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedro em abundância como sicômoros que estão nas planícies, e traziam do Egito para Salomão cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam um fio de linho por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos hebreus e para os reis da Síria. Uma prosperidade que não havia medida, né? Sobrepujava. Aqui a gente entende o que é uma vida regalada, uma vida sobremaneira abençoada por Deus. Mas isso não significava que Deus era ou foi com Salomão todo o tempo. Aquela era a expressão da vontade de Deus para todos aqueles que são filhos de Deus, que eles vivam nessa terra. Enquanto viverem nesse mundo e serem obedientes à sua palavra, é viver a vida abundante. É o que Deus quer para você. Ele propõe isso para você, mas é necessário que você aceite a vida que Ele quer te dar. Eu vou parar por aqui, hoje o vídeo vai ficar um pouco mais curto e nós vamos dar continuidade à história de Salomão, né? E quem sabe você seja como Salomão, em sabedoria, em força, e todos que olharem para você vejam Deus na sua vida. É o que eu quero que aconteça. Bom, você gostou? Põe nos comentários, dê o seu gosto, manda esse vídeo para alguém e Deus abençoe.